tema é o que há em comum entre Barnabé, Ananias e Safira. A pergunta, o que há em comum? Vamos então ao texto. Primeiro nós vamos ler sobre Barnabé, capítulo 4, verso 36 e 37. Tá? Vamos lá. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, tá? Filho de exortação. Então, deram o nome, no caso de Barnabé, na verdade, é José, mas aí deram o sobrenome de Barnabé, filho de exortação, tá bom? O significado. Barnabé era levita, ele diz, levita natural de Chipre, tá? Então é isso daí, tá? Barnabé, nome José, o sobrenome que é esse daí, que significa, Barnabé que significa filho, né? Filho de exortação, tá bom? Muito bem, esse é Barnabé. O verso 37 diz assim: como tivesse um campo vendendo, quer dizer, Barnabé tinha um campo, vendeu o campo, trouxe o preço, quer dizer, o valor, né? E colocou e depositou aos pés dos apóstolos. Quer dizer, Barnabé tinha um campo, tinha uma fazenda, sei lá, sítio, o nome que quiser dar. Ele vendeu esse campo e deu o dinheiro, o valor, o preço aos apóstolos, né? Fez isso. Exatamente, ele vendeu, por exemplo, vamos colocar aqui nos nossos dias aqui uma ideia, né? Vendeu por 100 mil. Ele pegou os 100 mil exatamente e deu aos apóstolos, certo? Muito bem, voluntariamente, não foi forçado a fazer isso. No coração dele lá, ele sentiu isso, sentiu que a comunidade precisava e tal, ele fez isso. Tá? Não se sabe se Barnabé só tinha esse campo ou não, tinha mais campos, se ele era rico ou não. Ele era um levita, né? Um levita normalmente tinha uma vida, digamos, razoável, né? Certo? Naquele contexto. Muito bem. Esse foi Barnabé. Agora, Ananias e Safira. Aí o capítulo 5 fala de Ananias e Safira, tá? Então vamos lá, a gente vai ler aí, nós vamos comentar. O pessoal já conhece, alguns, eu acredito que a maioria conhece o texto. Então vamos lá. Capítulo 5, então, de Atos agora, Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, um campo também, uma fazenda, né? Mas em acordo com sua mulher, os dois entraram em acordo. Eu até preguei sobre esse texto nos dias passados aí, lá no templo, né? Então entrou em acordo com a sua mulher e reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Quer dizer, ele vendeu, né, aqui, né, no caso, olha, diz aqui, ó, vendeu, né, mas em acordo com a sua mulher, ele reteve parte do valor. Quer dizer, imaginemos da mesma forma como nós imaginamos em relação a Barnabé. Ananias e Safira vendeu lá o terreno, a fazenda, por, vamos lá, 100 mil reais, né? E ele foi lá, combinou com a esposa, falou assim: ó, nós vamos dar 100 não, vamos dar 100 não, fazer o seguinte, nós vamos falar lá com os apóstolos, nós vendemos por 100, mas nós vamos dar 50, tá? Eles combinaram, é isso daí, tá certo? Muito bem, então vamos lá. O verso 3 diz: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Gente, é interessante nesse texto aqui que Ananias não era obrigado a vender nada e nem dar nada. Mas a partir do momento que ele decidiu fazer isso, porque por alguma razão, pelo espírito da comunidade, assim como Barnabé fizera, e ele viu que a comunidade cristã precisava,
Então, se ele falou assim, não, eu vou vender minha propriedade, eu vou dar todo o dinheiro para a comunidade cristã, para a igreja, então ele deveria fazer. Mas ele fala que vendeu um valor X, sendo que ele deveria dar todo o valor, porque isso era o que ele colocou lá e o que ele tinha falado. Ele dá apenas uma parte daquele valor, mentindo, né? Dizendo, olha, eu vendi por 100, mas não vendeu por 100, né? Aliás, dizendo, eu vendi por 50, mas ele não tinha vendido por 50, ele tinha vendido por 100, e ele ficou com esses 100 mil, então ele ficou com 50 mil, reteve 50 mil. Bom, isso é errado, porque ele mentiu. E aí o interessante que aqui diz assim, que ele tinha mentido ao Espírito Santo, mas se nós olharmos o texto, ele está mentindo para Pedro, mas Pedro representa quem? Representa Deus. Então o texto vai dizer que ele mentiu ao Espírito Santo, mentiu a Deus, tá? Porque ele mentiu para um servo de Deus, tá? Se nós entendêssemos isso, é claro que as nossas relações mudariam muito, né? Em relação a tudo na vida da gente, né? Na igreja e tudo e tal. Né? Quantas vezes o pastor tem que ouvir mentiras de A, B, C, D, fazer o quê? Né? Então, quando a pessoa mente, ele está mentindo, claro, né? A Deus, ao Espírito Santo, né? Extensivamente, né? Lógico que é isso daí. E nesse caso é isso daqui que aconteceu, tá? O detalhe do texto é que Ananias entrou em acordo para fazer o mal, né? O casal sempre tem que entrar em acordo, né? Mas não para fazer o mal, mas deveria ser para fazer o bem, né? Igual uma esposa sabe que o marido ganha X e ele não é fiel ao Senhor, olha, ela deve falar com ele, deve conversar com ele e vice-versa, né? Porque os dois devem decidir as coisas espirituais e materiais e não só um, né? Mas o texto diz que os dois aqui, Ananias e Safira, entraram em acordo, né? Combinaram enganar os apóstolos. Muito bem, vamos lá, o que aconteceu, né? Conservando, aí Pedro está argumentando, né? Conservando, porventura, não seria teu? Ou seja, se ele conservasse os 100 mil, né? Ele não seria dele, ele não era obrigado a dar o dinheiro da fazenda que ele vendeu, né? Ananias não era obrigado, tá? E vendido não estaria em seu poder, ou seja, e se você vendesse? Também estaria em seu poder, você não tinha que combinar nada, você não tinha que forçadamente trazer nada, tá? Como, pois, assentar-se no teu coração este desígnio, esse desejo, né? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E agora aqui Pedro disse, antes ele disse que Ananias tinha mentido ao Espírito Santo, agora ele diz, você mentiu a Deus, porque o Espírito Santo é Deus, né? Claro, lógico, né? Então ele mentiu aos apóstolos, mentiu consequentemente ao Espírito Santo, mentiu a Deus, né? Mentiu para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Ou seja, Ananias ouviu essas palavras de Pedro e caiu morto, acabou, né? Ele caiu morto porque ele não deu o valor lá, simplesmente? Não, ele caiu morto porque ele mentiu, ele quis enganar, né? Ele caiu morto. Pedro, no argumento de Pedro deixa bem claro, ele poderia ficar com dinheiro, ele poderia fazer o que quisesse com o dinheiro, o problema era dele. O que ele não poderia era chegar e dizer assim, olha, está aqui, como muitas pessoas chegam e dizem assim, aqui está o meu dízimo, mas não é dízimo, né? Dízimo é 10%, é a 10ª parte, né? Ali está uma parte dele, aí Deus julgará essas questões. A questão de Ananias e Safira foi na hora, né? Eles chegaram e mentiram, olha, nós vendemos o campo lá, a fazenda lá, e deu X, mas não tinha dado X, né? Tinha dado muito mais do que isso, mas ele pegou apenas uma parte e fez isso. Há muitas pessoas que elas são ofertantes, dizimistas, mas na verdade não entregam o seu dízimo. Dízimo é 10%, é a 10ª parte daquilo que a pessoa recebe, né?
E aqui eles não eram obrigados, Ananias e Safira não eram obrigados, né, a fazer como eu já disse, a nada. Eles só não podiam mentir, e eles mentiram, pronto, Ananias caiu morto, resultado desse pecado, né? Bom, aí o verso 6 diz: levantando-se os moços, cobrindo-lhe o corpo e levando-o sepultaram, né? Quase 3 horas depois entrou a mulher, né, de Ananias, quer dizer, a Safira, não sabendo o que aconteceu. A Safira não sabia que Ananias tinha morrido. Safira não sabia que Ananias tinha morrido, né? Ela não sabia. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Ou seja, Pedro então pergunta para Safira: Safira, é o seguinte, Ananias, tipo assim, Ananias esteve aqui, ele disse que você vendeu a propriedade, portanto, foi portanto mesmo, Safira? Ela disse: foi sim. Ou seja, ela concordou com a mentira do marido, né? Com a mentira do marido. O que aconteceu com Safira? A mesma coisa que Ananias, ela caiu morta também, tá? Porque ela entrou em acordo para o mal com o seu marido, poderia ter entrado em acordo para o bem. Mas alguém pode perguntar assim: mas e se Safira aqui não confirmasse a versão do marido? E se Safira chegasse aqui e dissesse assim: não, nós não vendemos por tanto, nós vendemos por X, e falasse o valor verdadeiro, ela morreria? Claro que não, mas ela não fez isso. Ela já tinha acordado com seu marido em mentir, né? E ela mentiu para Pedro, e ela também caiu morta, teve a mesma consequência, o mesmo resultado do pecado, caiu morta ali aos pés dos apóstolos. Veio grande, a Bíblia diz que veio grande temor na igreja, na comunidade. Queridos, a pergunta aqui do nosso tema, para terminar mesmo, qual é mesmo? Qual foi? O que há em comum entre Barnabé, Ananias e Safira? O que há em comum? Em comum o quê? Barnabé tinha um campo, vendeu o campo. Só que Barnabé fez o quê? Deu todo o dinheiro, direitinho. Que ele quis fazer isso. Ananias e Safira vendeu, também tinha um campo. Então o comum desses três aí, do casal e de Barnabé, é possuir uma propriedade. O problema, meu querido, não é você possuir uma propriedade. O problema não é você possuir bens, né? A questão não é essa. A questão é o que você vai fazer com isso, tá? A questão não é você ser rico ou pobre, a questão é o que você vai fazer com isso. Em qualquer situação, eu devo ser fiel a Deus, você deve ser fiel a Deus, tá? Não devemos mentir, não devemos ser hipócritas, mentirosos, né? Com relação a nada nesta vida, quanto mais as questões materiais, tá? Então, o que há em comum entre Barnabé, Ananias e Safira é que eles tinham uma propriedade, é o que há em comum, tá? Só que Barnabé foi fiel ao Senhor, foi sincero, íntegro, honesto. Já Ananias e Safira não, desonestos, mentirosos, tá bom? Então, nunca mintamos, nunca minta a ninguém, né? Muito menos a servos de Deus, e muito menos, claro, automaticamente ao Senhor, né? Que ninguém engana a Deus, tá? Então seja sincero, seja honesto diante de Deus com aquilo que você faz, tá? Em nome de Jesus, certinho? Não diga, por exemplo, eu estou entregando dízimo, quando na verdade não é dízimo, né? Você está entregando uma oferta, está entregando alguma coisa, porque dízimo é 10% daquilo que Deus tem te dado, tá? Não seja mentiroso, tá? Seja honesto, verdadeiro, sincero, né? E com certeza Deus abençoará a sua vida, tá bom? Em nome de Jesus. Nunca devemos mentir, devemos aprender com essa história aqui de Ananias e Safira. Nunca devemos mentir, devemos ser como Barnabé, fiel ao Senhor, tá? Um homem honesto, verdadeiro, fiel a Deus, tá bom? Bom, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado neste momento, mais uma vez, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, estamos em Tua presença, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos sempre fiéis a Ti, honestos, Senhor.
Não somos obrigados, no sentido de forçados, ainda que temos obrigação, mas não no sentido de sermos forçados a fazer nada no teu reino, e nem para o teu reino. Mas ao fazermos, que sejamos sinceros, verdadeiros, em nome de Jesus Cristo, que não mintamos nem aos homens e nem a ti, né? Em nome de Jesus. Seja conosco. Seja, ó Deus, eu te peço, com o irmão Orsay, tome em tuas mãos, ele está internado, precisa da tua mão, do teu poder, da tua cura. Visite o irmão Orsay em nome de Jesus. Abençoe também, ó Deus, as pessoas que estão conosco, todas as pessoas que agora estão orando, que agora estão falando contigo. Tome em tuas mãos, poderosamente, em nome de Jesus. Ó Deus, também quero colocar em tuas mãos o nosso querido e imenso Brasil, que esse país nosso seja abençoado por ti, em nome de Jesus Cristo. Repreenda todo o mal, em nome de Cristo. Nós te adoramos, nós louvamos o teu nome, para todo sempre. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Bom dia.